Fala, seus mal diagramados, a alta cultura segunda direita. Após a carreira musical de Magno Malta e as pinturas de Lucimar e Bill Hardit, nesta semana tivemos mais uma contribuição dos direitistas para a cultura universal, agora para o teatro. Sófocles, Shakespeare, Brecht, nada. Nessa semana se apresentou ao mundo a companhia de teatro Asdrubal trouxe o aborto, com a montagem das peças Muito Aborto por Nada e Édipo, Abortinho. Em reação a essa grotesca apresentação, nossa musa Soraya Tronic reagiu da maneira correta, dobrou a aposta diante dos absurdos. Sua proposta foi simples, mas incisiva. Abre aspas. Será que essa atriz aceitaria vir novamente ao Senado Federal encenar o estupro da filha, neta ou esposa de um desses políticos e toda a trajetória até o parto? Ele assumiria a criança como sua ou daria para a adoção? E essa parlamentar, o que faria? Só pela sinopse tem todo jeito de uma peça que não faria feio nas obras completas de Nelson Rodrigues. Toda essa pataquada teatral que aconteceu no Senado foi mais um capítulo da tática dos direitistas em mobilizar paranoias e medos das pessoas para se favorecerem. E eles não vão parar. Na ausência de propostas, o que eles têm para oferecer é isso, o temor como política. Por isso, Judith Butler afirma que o temor pode levar a submeter-se ou a agir. E o que eles querem é a submissão e a observância da lei. Agora, que lei é essa? São as regras e coerções sociais impostas pelo patriarcado sobre as mulheres. Não pensem que o controle sobre o corpo feminino em pleno século XXI é coisa de conto de aia ou de alguns grupos radicais minoritários. O corpo feminino é visto na sociedade brasileira atual como propriedade de todos, menos da própria mulher. Uma mulher grávida se submete a todos os palpites, pitacos e opiniões não solicitadas. Vizinhos, colegas, parentes e desconhecidos, todos têm algum palpite inconveniente a ser dado a qualquer momento. Isso sem considerarmos o modo como certas lideranças religiosas consideram o corpo da mulher grávida como mero Uber para um ser humaninho inocente. Todo esse inferno que estamos passando em função do PL do estupro é apenas a tentativa da manutenção desse poder sobre o corpo feminino. E não precisa ser grávida. Qualquer corpo feminino é um campo em disputa. O corpo da mãe, para muitos, é um corpo assexuado e tem incel que se mata quando constata que a mãe trepa e, vejam só, goza também. E normalmente quem acredita nisso acha que o corpo das outras mulheres são corpos apenas sexualizados. Todas putas, menos minha mãe. Poderia ser o lema de muitos cabaços por aí. E se esse corpo é o corpo de uma mulher negra, então, o que não surpreende em um país construído em cima de escravização e estupro sistemático de mulheres escravizadas. E toda a indústria da estética com suas cirurgias, harmonizações, dietas que existem apenas para transformar em mercadoria a inadequação do corpo feminino, hein? E todos os distúrbios e doenças que nascem disso, hein? Das harmonizações de fundo de quintal até a ozempicação das silhuetas, tudo isso é só mais uma camada nesse processo de objetificação das mulheres. A lei do patriarcado não atinge só os corpos das mulheres cis. A mistura de ódio, tesão, violência e atração do machinho brasileiro perante o corpo trans é mais uma consequência da força do patriarcado, a possibilidade de um corpo feminino que não causa o efeito colateral da gravidez e que pode ser usado e abusado está por trás do fascínio e do morticínio que a sociedade brasileira historicamente impõe às transexuais. Mais um corpo que não merece existir por si mesmo. Essa visão do corpo feminino como propriedade do macho surge até em lugares insuspeitos, como o tal do mundo liberal. Não estou falando de reunião do MBL, mas dos casais que praticam swing. Quem já teve contato com esse fenômeno típico de classe média urbana em crise por volta dos 40 anos, sacou que os maridos oferecem suas esposas como se fossem um presente para os parças. Usufruam de minha esposa, amigos. Até ser corno, quando você analisa bem, está sob a aba do patriarcado. Em resumo, a luta é por algo simples e óbvio. Mulheres são humanas e não um mero receptáculo para o poder e secreções masculinas. Exemplo dessa crença ressurgiu abertamente nos últimos dias na fala bizarra de um certo pastor Adelino. Se seu marido é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. É igual aquela mulher que o marido faz tudo por ela. Chega à noite, ele quer um carinho. A infeliz fala que está com dor de cabeça sem estar. A senhora está pecando, irmã, para que ele não procure uma vagabunda na rua e o pecado seja da senhora.
Já perceberam como esse tipo de fala que reduz o homem a um animal sexual que deve ser apaziguado pelo corpo da mulher é recorrente? Os homens, vistos como seres racionais, na hora do sexo não, são bestas que precisam do corpo de alguém, senão, vejam só, vão fazer besteira. Todos somos meninos Ney. E é essa a lei do patriarcado. Ela encena um aborto enquanto esconde o estupro sistemático que ele deseja e realiza de fato. A preocupação não é com o inocente bebê, mas com o pintinho incontrolável dos homens tadinhos, que devem ser satisfeitos a todo custo pelas mulheres. Não à toa, qual profissão melhor receberia estupradores compulsivos do que a dos pastores, não é? Logo, a profissão que muitas vezes usa de seu poder diante de pessoas fragilizadas em todos os sentidos e ao mesmo tempo se dizem representantes logo de quem? De Deus. Quem regula, quem fiscaliza, quem audita, quem vigia um santo pastor? A Bíblia com capa de couro falso com desenho de um leão? Ah, sim, tem que ter a tal da liberdade, mas quem vai duvidar desses santos homens? O que me lembra de uma coisa, levando em conta todo o contexto que desenhei até agora, imagina o impacto que teria a aprovação da PEC que propõe o trabalho legalizado a partir dos 14 anos. Uma proposta de mais um deputado arrombado do Partido Nojo, é claro. Então pensa bem, que seria a contratação de uma empregada doméstica de 14 anos pela casa do cidadão de bem. Mas voltando, um cara como Sóstenes, puta que pariu, pelo amor de Deus esse nome, usando uma pauta que impacta a vida de milhões para fazer pegadinha do Moção com o Lula. Após levar uma invertida da opinião pública e das ruas, apelou até para uma nova versão da clássica lorota olavista e antissemita que mistura Pepsi, fetos abortados e George Soros. É a política do temor, de novo, como único recurso dessa corja. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Mas isso não é recente. Essa contra-revolução dos escrotos surge por uma série de motivos. Primeiro, os homens perderam o controle da reprodução humana com a criação da pílula anticoncepcional e mesmo do teste de DNA. A opressão sobre o corpo feminino, que servia para manejar os herdeiros dos patriarcas, perdeu o sentido diante de uma ida à farmácia ou um exame de sangue. Além disso, os homens perderam o controle sobre a atividade econômica das mulheres. E isso não tem volta também, apesar das tradwives, as mulheres vão continuar no mercado de trabalho. Mais que isso, agora os homens não podem mais contar com o trabalho não remunerado que por séculos as mulheres realizaram em suas casas. Silvia Federici demonstrou que sem sexismo e racismo não existe capitalismo, ou seja, sem o trabalho não remunerado de mulheres e escravos não haveria capitalismo. Por trás de todo o ousado e visionário empreendedor capitalista, quantas mulheres, escravos e colônias foram explorados? Por fim, a autonomia feminina coloca em xeque não só o controle masculino sobre a reprodução humana e sobre o capital, ela tira também de foco a própria sexualidade dos machinhos. Segundo a filósofa Catherine Malabou, o clitóris foi historicamente ignorado pela tradição ocidental. Simplesmente ele foi ignorado em pinturas, esculturas e até mesmo nos tratados sobre anatomia e nas discussões sobre a sexualidade humana, reflexo da visão da mulher como um homem incompleto, que serve apenas como receptáculo para os filhos dos seres humanos perfeitos, os homens. Com o feminismo, o que se tem é a descoberta não só do clitóris como órgão, mas do próprio prazer feminino. O que significa que os machos da espécie deveriam agora mostrar serviço e contribuir para esse prazer. O que se revelou foi o pênis, tão glorificado como o mais frágil órgão humano. Coitado, uma leve ansiedade, um mero pensamento e bum, cadê o meu Viagra? E toda ideologia sobre as maravilhas da família tradicional só serve a mais uma opressão silenciada. A sua nona ou sua bisa viveu uma vida miserável enquanto seu bem-humorado e jovial vovô estava com os parças ou na zona. Já perceberam como após uma certa idade as mulheres adoecem cronicamente e os homens ficam aí como divertidos vovôs? A família tradicional, essa ficção histórica, se muito, serviu como incubadora de bebês natimortos ou famintos e de neuroses e doenças. Tudo isso acabou gerando essa onda reacionária, essa reação imunológica do patriarcado. Como ninguém mais vive na ficção da família tradicional, na qual homens fortes caçam e defendem mulheres frágeis cuidando da comida e dos filhos, os machos entraram em parafuso. Se não vivo como o Conan, o bárbaro, quem eu sou?
Restaram as fantasias da masculinidade de Instagram, Red Pills, Incels e MGTOWs declarando que o Estado esquerdista inventou os direitos das mulheres para controlar os homens. Sim, meu parceiro, não pagar pensão é liberdade contra o totalitário gulag, que é sustentar dignamente o filho que você fez, mas não assumiu de verdade. E claro que essa masculinidade artificial e infantil tem todo o apoio das igrejas. Basta ver essa palhaçada aqui. Homens de verdade, ensinados por Jesus, se reúnem toda sexta-feira, às 8 horas, no CTG Estância da Zen em Porto Alegre, para ouvir a palavra de Deus, para louvar como homens, com graves suas vozes. Eles se reúnem para ouvir uma palavra poderosa, para estar em comunhão, fumar tabaco, comer carne e ler a teologia sistemática do NU. E não só homens, a modinha das tradwifes, das esposas troféu e todo o movimento do fubanguismo cultural vem apoiar a contra-revolução dos pintinhos fascistas. O mesmo discurso do pastor Adelino também pode sair da boca de uma mulher em sua versão fubanga. Apesar disso tudo, a conquista da dignidade das mulheres é um caminho sem volta. A agitação das ruas contra a PL do estupro demonstra mais uma vez isso. Parece certo que para cada encenação com um boneco abortinho e para cada pastor abusador, milhões de Sorayas, Éricas, Sâmias, Simones, Ângelas e Lélias vão para as ruas. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site Del Cabriton e também no nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Para todos aqueles que ainda estão reticentes, se apoiam ou não o PL do estupro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.